Graças e paz, amados irmãos, bem-vindo ao nosso devocional, nosso último devocional deste ano, de 2022, um ano profetizado sobre aceleração do Senhor, e eu creio que até a virada do ano, em nome de Jesus, o Senhor ainda vai acelerar bênçãos na vida de muitas pessoas, amém? Você crê nisso? Aleluia, o Senhor faz muito mais em um momento, em um instante, em um minuto, do que você a vida toda, amém? O Senhor é bom, o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa ou pede, aleluia. Ele é o poder de Deus operante sobre a sua vida. Eu declaro a sua casa um lugar de paz, um lugar de vida, de alegria, de abundância, de recursos inesgotáveis no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você e a sua descendência experimentem do orvalho do céu, que é o favor do Senhor, e da exuberância da terra, de tudo aquilo que Ele preparou nesta terra para os seus filhos. Amém? Bom dia, amados. Bom dia, Jorge. Bom dia, Lana. Bom dia, Silvia ou André Parente. Aleluia. Rosângela, Cíntia, Raquel, Guilherme. Bom dia. Bom dia, amados. Bom dia, louvado seja Deus. Amém. Hoje, no nosso devocional dos Salmos, Jesuscidência, como nós falamos, vamos falar sobre o Salmo 103. Eu estava olhando as minhas anotações. A primeira mensagem que eu preguei no dia 2 de janeiro deste ano, a primeira mensagem do ano foi o Salmo 103. O título da mensagem é Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E eu senti o Espírito Santo nos levando, a mim, àqueles que ouviram, a profetizarmos. Bendize a minha alma ao Senhor durante este ano. Parece que foi ontem. Meu sentimento é que parece que foi ontem que o ano começou e hoje acabou. Né? Praticamente o ano acabou. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos conservou em graça, em paz, em saúde, nos livrou do mal, nos prosperou, nos expandiu. Quantos milagres, quantos irmãos receberam milagres, milagres de aceleração, quantos filhos gerados, quanta alegria, né, brotando no coração dos irmãos, expansão da igreja e tantas coisas que aconteceram, e hoje nós podemos celebrar a bondade do Senhor, não só depois de ver os feitos de Deus, mas a chave de Davi é celebrar ao Senhor quando o Golias está gritando, quando as coisas não estão alinhadas conforme aquilo que você deseja. Louvar ao Senhor em meio à dor, às dificuldades. Jamais use os seus lábios para falar negativamente. Jamais diga sobre alguém, essa pessoa não tem jeito. Nunca diga isso se você é líder, jamais diga isso. Todos têm jeito. Quem diria que Saulo, perseguidor da igreja, se tornaria no grande apóstolo Paulo? Quem diria? Ninguém poderia dizer isso do ponto de vista natural. Até depois da conversão de Saulo, a Bíblia diz que os discípulos não quiseram se reunir com ele. Eles tinham dúvidas. Barnabé teve que cuidar disso e levá-lo aos apóstolos, porque as pessoas duvidavam da conversão de Paulo. Tamanha era a atitude contra a igreja. E Jesus, num único momento, numa única ocasião, num encontro sobrenatural, não sei quanto durou, talvez 10 minutos, o Senhor transformou completamente a vida de Saulo em Paulo. Amém? Então o Senhor pode fazer nos últimos 10 minutos da virada deste ano um milagre estrondoso, magnífico na tua vida. Você crê? Eu creio. Tudo é possível que crê, louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Então o Salmo, aleluia, o Salmo 103, aleluia. Eu posso falá-lo, pelo menos os 5 versos que nós decoramos. Amém? Durante este ano, louvado seja Deus. Como é bom você caminhar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o chão para sustentar a nossa fé. Ela é a rocha revelada ao nosso coração. Amém? Ela é a rocha. Quando Jesus disse, né, para Pedro, vem, Pedro estava no barco e Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Pedro tinha uma palavra de Jesus. Ó Jesus, dá-me uma palavra.
Quando você tem uma palavra de Deus, então você pode caminhar sobre as águas. Quando a palavra sair do seu coração de alguma maneira, sair dos seus lábios, você vai naufragar. Pedro tirou os olhos de Jesus. Jesus é a palavra viva. Amém? Então, considere o Senhor, ouça o Senhor, veja o Senhor, ative os seus sentidos espirituais para perceber a presença de Deus, e os seus lábios são o guia, o leme da sua vida. Aquilo que você está falando está conduzindo você. O caminho que você quer andar envolve aquilo que você é capaz de dizer. Amém? Louvado seja Deus. Então, verso 1 diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui é um convite de Davi, o grande adorador, o grande guerreiro, o grande rei. Davi dizendo: ó alma, você sabe, a nossa alma, ela são as nossas emoções, né, são os nossos pensamentos e a nossa vontade. Ou seja, aquilo que você está pensando, você vai declarar com a sua boca, os seus sentimentos, a sua paixão, o seu desejo. Aleluia. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão satisfeitos. Nós precisamos orar por fome de Deus. Quando tivermos fome e sede do Senhor, Ele virá ao nosso favor, Ele se manifestará em grande medida. Amém? Mas Davi então diz: ó minha alma, bendiga o Senhor. Bendizer é louvar, é abençoar, é declarar as coisas boas ao Senhor. Tudo que é em mim, tudo que é em mim. A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto feito ao Senhor, onde o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma estão alinhados completamente para louvar, para bendizer ao Senhor nosso Deus. Bendiga, bendizer é louvar. Verso 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bem, nós estamos finalizando 2022, hoje é a última live, como eu falei, deste ano, e só o Espírito Santo para fazer com que a primeira mensagem e a última mensagem deste ano, em relação a mim, obviamente, e a você que me ouve, amém, fosse esse salmo. Como que nós poderíamos projetar, né, contando os dias para cair exatamente os dias que eu não fiz, mas sempre mantive a sequência. Se eu tivesse feito um dia, então não estaria aqui, eu estaria um pouco mais à frente, certo? E os dias que eu, então, deixei de fazer, cooperaram para chegar no Salmo 103. Amém. Por melhor que eu fosse, eu não conseguiria fazer isso. Eu estaria além. Ok, mas eu creio que há algo profético, e uma das coisas é que você deve continuar a usar essas expressões, certamente de louvor ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Davi repete, e ele então diz à sua alma: veja, você pode comandar a sua alma, você pode dizer à sua alma. Em outro salmo, Davi disse: por que estás abatido, ó minha alma? Louva o Senhor. Continue louvando o Senhor. Você é o ser interior, é o homem interior. Você é um ser espiritual. Você não é um homem alma. Você não é como Adão. Adão foi feito alma vivente, diz a Bíblia. Significava, então, que ele não era um espírito vivificante, mas você nasceu de novo. Você não é uma alma vivente, você é um espírito vivificante. Porque Jesus te tornou semelhante a Ele. Como Ele é, você é no Espírito. Assim, você é um ser espiritual. Então, esse homem nascido em Cristo Jesus diz à sua alma: não se abata, não faça isso. Bendiga ao Senhor. Eu não quero, as minhas emoções não querem. Não importa o que as suas emoções estão dizendo. Em nome de Jesus, bendiga ao Senhor. Amém? Então, Davi também diz para sua alma que está, às vezes, em desespero, as emoções estão, né, debaixo de ataque, você tem sentimentos ruins, sentimentos de tristeza, sentimentos de depressão, de decepções na vida. Diga para sua alma: alma, bendiga o Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, há uma chave aqui. Porque aquilo que você pensa determina o que você sente.
Você não controla sentimentos, você controla pensamentos. Martim Lutero disse: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam um ninho na minha cabeça. Então, os pensamentos envolvem um ninho que você permite, aquilo que você assenta, que você permite no que você está pensando. Paulo diz que devemos, finalmente ele diz, né? Ou seja, como parte final de tudo que eu falei para vocês, vocês devem pensar nas coisas certas. Então, você determina pensamentos, amém? E aí Davi diz: olha, alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, é um momento oportuno para você descrever as bênçãos de Deus, os benefícios de Deus. Nós temos uma folha que entregamos, né, no culto da virada, que a minha gratidão ao Senhor por 2022 expressa isso. Né? Eu louvo ao Senhor e isso é uma constância na vida. Eu sempre tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disse Jeremias, quando via o caos na terra, quando o templo foi destruído, quando a arca foi levada embora, quando Jerusalém estava sendo queimado, os muros destruídos, eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Então a palavra do Senhor alimenta você com esperança, fé e amor, sempre. Sempre vai te alimentar com fé, esperança e amor, amém? Então não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E Davi enumera os benefícios. Certamente esses são essenciais para a nossa lembrança, declaração constante. Amém? Ele diz: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, minha alma. Todas as tuas iniquidades. Todos os seus pecados, todo e qualquer princípio do mal, toda e qualquer maldição que existe na minha vida, ele eliminou completamente, ele me perdoou. Eu não tenho injustiça, eu não tenho justiça diante de Deus. Amém? Porque em Cristo Jesus eu sou a justiça de Deus. Eu sou justo, eu sou inocente. Eu não tenho diante de Deus pecados, porque o sangue de Jesus me purifica de todos eles. Aleluia! Isso não me afasta de Deus, isso me aproxima de Deus. Isso não me dá liberdade ou desejo por pecar. Isso, muito pelo contrário, me faz amar aquele que me perdoa. Jesus disse: aquele que sabe que é muito perdoado, muito ama. Quando uma pessoa não ama muito a Deus, é porque ela não acha que foi tão perdoada. Ela acha que ela não tem uma vida boa, que ela nunca cometeu coisas tão erradas, que ela é uma pessoa íntegra, correta. Ele não aprontou tanto durante a vida. Então, você não acha que assim, foi grandemente perdoado. Mas aquele que sabe que foi grandemente perdoado, muito ama. Muito ama. Então a intensidade do amor é só o conhecimento real, né, real de quanto nós fomos perdoados. Amém? Então ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele não deixa nenhuma de fora. Todas elas. Isso já aconteceu para nós há mais de 2000 anos atrás. Amém? O Senhor Jesus levou naquela cruz, aleluia, todos os nossos pecados. O sacrifício foi feito uma única vez. É uma única oferta. O sumo sacerdote adentrou nos céus, Cristo Jesus, com o seu próprio sangue e derramou sobre o propiciatório celestial o sangue de Jesus, o seu próprio sangue. E este sangue está vivo, diz a Bíblia, e fala coisas superiores ao sangue de Abel. E porque a obra foi consumada, ele se assentou à destra da majestade, declarando por todos os tempos e épocas futuras, desde então, desde a sua obra, perdoados foram todos os pecados. Quando o sumo sacerdote no Velho Testamento entrava com o sangue alheio de um animal e aspergia sobre o propiciatório durante um ano, que era o próximo ano ao ritual chamado de Yom Kippur, o dia da expiação, fosse praticado, durante esse ano não era necessário um outro sacrifício, porque esse sacrifício durava um ano, assim determinou o Senhor. E o de Jesus é para sempre. Amém? Uma única oferta, porque o Cordeiro foi perfeito.
Então todos os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Ah, isso aconteceu comigo porque eu devo ter falhado. Ah, essa enfermidade apareceu. Aonde é que eu errei? Aonde é que eu errei? Ou talvez seu pensamento é outro. Por que isso aconteceu comigo? Afinal, eu sou uma pessoa que teme a Deus, eu sou alguém que ama a Deus, e esse sentimento dentro de você, esse pensamento, ele tem como raiz a justiça própria, que nós não merecemos nenhum tipo de coisa ruim. Afinal, nós somos bons o suficiente para não merecer. Mas a base, a essência disso é que você confia em você. Você acha que são as suas obras que o qualificam diante de Deus, mas não são. Não é o que você faz que te qualifica, é o que você é. Amém? Não é o que você faz, é o que você é que te qualifica diante de Deus. Você é filho amado. Como Jesus é, você é. Porque Deus nos inseriu nele. Significa, então, que independentemente de qualquer comportamento, a minha posição não muda. Amém? Eu sou filho amado, a justiça de Deus em Cristo Jesus. O próprio Cristo é a minha representação, a minha justiça. Aleluia, glórias a Deus. Pense nisso, amém? Pense constantemente nisso. Pense constantemente nisso. Quando as tempestades surgirem, você pode descansar no meio do barco, porque o seu destino ninguém tira. Amém? Se o Senhor disse, você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. É aí que a paz pode ser real, porque aquele que sabe que foi justificado pelo sangue tem paz com Deus. Paz com Deus, paz consigo, paz com os outros. Amém? Bem, é lindo, certamente, aleluia, é um salmista profundo, né? Davi, pelo Espírito, profetiza, né? Davi era um profeta. Ele diz, quem perdoa todas as tuas iniquidades, minha alma, e quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Então, enfermidades da alma e enfermidades do corpo, nós sabemos disso também. Então, o Senhor não só regenerou o nosso espírito para ter a sua vida em liberdade, né? Liberdade, sabendo que somos perdoados, mas Ele também cura nossa alma de enfermidades da alma e cura o nosso corpo de enfermidades físicas, né? Enfermidades que querem abater você, que querem roubar a paz, a alegria, os recursos que Deus tem te dado, a abundância de vida que você foi destinado a viver nessa terra. Então Jesus levou tudo, amém? Lembra-te disso, minha alma. Amém? Todas as nossas enfermidades, todas. Ai, essa enfermidade, vamos se conformar a ela. A Bíblia diz todas. Nós só precisamos declarar o que está escrito, amém? Só declara o que está escrito. Não precisa querer justificar nada. Simplesmente diga, está escrito que Ele é quem sara todas as minhas enfermidades. Se são todas, são todas. Assim, você é livre de todas as enfermidades. É isso que está escrito. Mas, tira esse mas, tira essa vírgula, põe o ponto final. É isso que está escrito. Amém? Isso vai alimentar a sua fé. Isso vai alimentar a nossa fé. Porque Jesus venceu o diabo dizendo-lhe, está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Glórias a Deus. Bem, 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quão profundo é esse salmo, não? Que coisa fascinante, preciosa. Ele é um salmo da nova aliança, do perdão do pecado, da cura de todas as enfermidades. Davi morreu farto de dias. Ele cria no que falava. Ele não morreu enfermo, não morreu pobre, não morreu sem ser conhecido até. Pelo contrário, o grande rei Davi, que deixou uma grande herança para todo o povo de Israel, porque ele cria no que dizia, o Espírito Santo falou através dele, ele registrou isso. E está aqui, ele dizia pelo Espírito, quem da cova redime a tua vida, ou seja, Deus vai te livrar do mal, da morte, da peste perniciosa, das ciladas do diabo, do engano dessas trevas que estão pairando sobre o mundo. Deus vai redimir, redimir traz o sentido de comprar. Houve uma negociação na cruz. Aleluia. Redenção, redimir, significa que Deus pagou o preço, só que ele não usou dinheiro, ele usou o sangue de Jesus, o sangue do seu Filho, o sangue de Deus. Ele usou o seu próprio sangue, que representa a vida, para nos comprar, amém? E você, então, é propriedade dele, nós somos comprados. Então, ele me redime de toda cova, de toda morte. A minha vida é uma vida de graça, de bondade, e me
coroa. A palavra coroar não é pôr uma coroa na cabeça, mas é cercar, as cercas de proteção que estão ao seu redor. Assim como Adão foi revestido, e esse revestir é coroado, né, cercado da glória de Deus, você é cercado de graça e misericórdia. Aleluia, amém? Graça é favor que não merecemos. Misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos. Você comete coisas erradas e seria punido por causa disso, mas Deus não te pune, porque ele já puniu Jesus. Em vez de te punir, ele te dá graça, favor. Aí você fala, mas como é possível isso? Eu errei, mas você não confia em você, você não quer errar, obviamente. Quem diz que por causa da graça vai viver no pecado, ele não conheceu a graça, porque a graça te liberta do pecado. É o amor que te atrai à santidade. É o amor, amém? O quanto você sabe que é amado te protege, senta. Todo relacionamento, todo casamento é protegido quando você sabe o quanto é amado. O quanto você é amado. Isso te protege, é a maior segurança que existe. Amém? Então veja que Deus se coroa. Você vai sair do lugar que está e vai chegar em outro lugar. E a graça e a misericórdia estão ao seu derredor. Estão revestindo você. Aleluia. Que declaração. Oh, minha alma. Lembre-se disso. Lembre-se disso nos dias maus. Lembre-se disso quando, né, tudo parece contradizer a verdade. Lembre-se disso, porque esta é a verdade. Deus me coroa de favor e de misericórdia. Ah, mas não deu certo. Mas não importa, a verdade não muda. Continua declarando, porque a fé chama à existência aquilo ainda que não é uma realidade para você. Verso 5, o salmista diz, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia, glórias a Deus. Isaías diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a da águia, sobem com asas como águia. Eles correm e não se cansam, eles não se fatigam. Os jovens, na sua força, correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor não se cansarão. Aleluia. Glórias a Deus. Bem, Deus paga a tua velhice de bens. Por quê? Porque a sua mocidade é renovada. Deus vai renovar força em você. Deus vai renovar a juventude em você. Ele fez isso com Sara para as mulheres. Ele fez isso com Caleb para os homens. Caleb, aos 85 anos, tinha força de 40 para destruir os gigantes. Sara, aos 90 anos, foi desejada por um rei ímpio para o seu harém, aos 90 anos de idade. Por que Deus faz isso? Porque Davi profetizou, ele renova minha juventude. Então, a minha força, habilidade, né, vão ser renovados e a minha velhice é farta de bens. Aleluia. Você vai, aleluia, longamente, amém, nessa terra, trazendo cada vez mais conhecimento de Deus, com graça, com vigor, com saúde, em nome de Jesus. É o que está escrito. Você pode dizer amém. Você sabe que a águia, ela se renova. É um animal, né, bastante rico, né, no seu tipo. A Bíblia coloca a águia muitas vezes diante do trono, tem o ser águia, a face da águia. A águia representa o Evangelho de João, que aquele que veio do céu, a águia é um animal do céu, uma ave do céu. E chega um determinado tempo na vida da águia que as unhas ficam encurvadas, o bico muito encurvado, as penas frágeis. Então ela sobe numa montanha muito alta, num lugar isolado, e ela começa a se bater contra as rochas, vai batendo o bico. Se você olhar, parece que ela está, né, louca, querendo se destruir. Mas, de repente, bum, cai o bico. E ela bate as unhas de tal maneira que elas caem. Se bate, as penas caem. E ela fica lá, esperando. E depois o bico é renovado, as unhas são renovadas, as suas penas são renovadas. E ela então pode voar os grandes voos, ela pode enfrentar as grandes tempestades.
da vida, porque ela foi renovada. É esse tipo que diz Davi. O Senhor vai renovar você. Amém? Aleluia. Quando você estiver na terceira idade, vai ser como a primeira, em força, em graça, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu declaro isso, que Deus renova a nossa juventude e farta de bens a nossa velhice. Amém? Você pode dizer amém? Bem, o Salmo vai até o verso 22, nós estamos no 6 ainda, o nosso horário hoje, amém, vai terminar. E o verso 6 diz: o Senhor faz justiça e julga os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. É um salmo riquíssimo de princípios. Nesse verso 7, quando Davi diz que ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Então existem 3 níveis básicos de conhecimento de Deus. Você pode conhecer como Israel os feitos de Deus. Sabe aquelas pessoas que eles conhecem a Deus só pelos milagres. Deus é bom porque faz milagres. Se Deus não fizer milagres, então ele não é bom. Deus é um Deus de milagres e ele tem prazer em fazer milagres na nossa vida. Mas é um conhecimento dos feitos superficiais. É como você conhecer o presidente, amém? Você conhece o que ele fez, mas isso não é um conhecimento da pessoa. Outro é conhecer os princípios. Como Deus opera. Você liga essa chave e as outras engrenagens funcionam. Bem, os caminhos de Deus. Os caminhos. Você lança uma semente e você pode descansar, porque Deus vai dar chuva sobre ela. Isso é conhecer caminhos de Deus. Não tem nada a ver ainda com intimidade com Deus. E outra, conhecer o coração de Deus. Coração de Deus. Moisés conheceu a Deus face a face como um amigo, mas conhecia os princípios de Deus. Você tem os princípios de Deus para a sua prosperidade e você tem o conhecimento de Deus para a sua felicidade, para a sua bênção, para a sua intimidade. Então, à medida que você se relaciona com Deus, mas você também anda nos caminhos de Deus, você terá os feitos de Deus. Amém? Então, eu posso ser um homem santo, sou, aleluia, um homem completamente justo e sou, aleluia, mas posso ser uma pessoa que não prospera, porque eu não lanço a semente, eu tenho que lançar a semente para poder ter colheitas, simples assim. Eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas eu negligencio o princípio da semeadura. Não pode. Mas Deus me ama. Sim, você pode morrer se ignorar a palavra de Deus, que diz que ele te sara, você pode morrer completamente enfermo amando a Deus. E Deus não diminui em nada o amor por você. Apenas você ignorou um princípio. Compreende isso? Então, você precisa conhecer a Deus em intimidade, conhecer os caminhos de Deus para os feitos de Deus. Não fique só na era dos feitos de Deus. Seja mais profundo, como filho amado, imite o seu pai. Amém? Isso é lindo. O Senhor, diz o verso 8, é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Bem, é uma repetição de adjetivos de bondade, de misericórdia, de ser completamente favorável a você, de alguém que muito te ama. Davi viu isso. Deus é assim, amém? E ele não muda, ele é assim, amém? Nunca diga que Deus não te ama, nunca diga que Deus não se importa, nunca diga ao Senhor por que o Senhor deixou isso acontecer. Então, não use essas expressões, porque elas demonstram que você não conhece que ele é bom, misericordioso, ele é cheio de graça para com você, ele é longânimo, ele é um Deus paciente que aguarda. Aleluia, ele é muito, muito, diz Davi, benigno, ou seja, a sua bondade se revela sempre. Amém? Ele não repreende perpetuamente, não nos trata segundo os nossos pecados. Estou lendo só a primeira frase de cada verso. Aleluia. Como o céu está acima da terra, assim ele afasta os nossos pecados. Quanto dista o oriente do ocidente, ele afasta as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só. Um pai, ele é um pai, pois ele conhece a nossa estrutura, sabe quem somos, sabe que somos pó. Os dias dos homens são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas vem o vento, sopra, desaparece. Daí o Senhor é misericordioso de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Amém? Nos céus estabeleceu o Senhor o trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos.
Bendize ao Senhor todos os seus exércitos. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Por fim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, quero dizer para você que nos próximos 15 dias eu vou entrar em férias, amém? Não vou gravar live todas as manhãs, eu vou postando aí no meu store, amém? Coisas ao longo do dia, uma palavra mais rápida para você. E eu declaro sobre você, esse salmo, a plenitude desse Salmo 103, assim como o Senhor iniciou esse ano e aqui conosco termina, né? Nesse momento, nesse mesmo salmo, eu quero declarar que o Senhor que é bom, que é misericordioso, que é compassivo, que é muito gracioso, Ele é aquele que perdoou todos os seus pecados, todos eles. Não existe nenhum registro de pecado contra você. Ele também levou em Cristo Jesus todas as tuas enfermidades, todas. Não existe nenhuma enfermidade que ficou de fora para te dar uma lição na vida. Nenhuma. Ele também carregou os pecados e as enfermidades. Amém? Ambos estavam sobre o seu corpo, diz a palavra do Senhor. Ele é quem redime, livra você do mal desta terra, das ciladas do diabo. Ele te livra do mal, ele te cerca de favor, você não merece. Mas aconteceu algo grandioso e acontece coisas grandiosas na sua vida. Você não trabalhou por isso. Foi o favor imerecido. Ele também te cerca de misericórdia, mesmo que você cometa coisas erradas. Ele não te julga segundo essas coisas, mas segundo a bondade dele sobre você. Ele renova sua força, sua saúde, são restaurados e renovados no Senhor. E ele farta de bens os teus dias. Ele enche de graça o seu lar, a sua casa. Ele renova você. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, para as coisas grandes e maiores que estão por vir, o Senhor te prepara. Ele te traz para lugares mais altos, onde você pode ter as perspectivas divinas sobre cada assunto na terra. Em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja Deus, assim eu te abençoo. Amém, Alana, em nome de Jesus, Adão Mendes, Esther, Laura, louvado seja Deus, Cíntia, amém. Glórias a Deus, amém. Abraço carinhoso, então, obrigado aí por estarmos juntos, né? Nos dias aí, tem irmãos que sempre estão, já faz parte do nosso café da manhã, amém, estamos nas lives, isso é poderoso, amém. Jamais deixe de começar o seu dia com os pensamentos no Senhor, recebendo uma porção da sua palavra. É isso que estabelece em nós o fundamento para grandes coisas e somos renovados, né? Nós somos o resultado daquilo que nós comemos, que absorvemos, e a palavra é comida. Amém? Abraço então a todos e vamos conversando aí ao longo do caminho desses dias. Em nome de Jesus, abraço, tchau, tchau, queridos.